Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso nessa tarde. E hoje nós temos o prazer de receber aqui, vamos falar de teatro, o Mundial e você abre espaço para isso, não só para toda a arte, para teatro, cinema, televisão, literatura, né, Odilon Wagner? É isso mesmo, Samira, obrigado por me receber aqui. Te recebo quantas vezes você quiser. Obrigado, é um prazer. Muito bem-vindo. Prazer. Odilon Wagner, ator, autor e diretor de teatro. Teatro, TV nunca dirigiu? Não, TV dirigir não. Não, TV, teatro, né? Direção de TV é para profissional de outro nível. De outro nível. Mas a gente ama teatro, a gente vai falar de teatro hoje. Ele tem muitos trabalhos em destaque, gente. E atualmente ele está no teatro com o espetáculo A Última Sessão de Freud. Quem nunca ouviu falar de Freud, né? E quando a gente fala, a gente já imagina do que se trata a peça, né? A Última Sessão de Freud. Vamos entender com ele agora, você que está aí nos acompanhando em 95,7 FM, 660 AM. Lá pelo YouTube, é só você acessar, você vai nos ver aqui no estúdio pelo site vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo que você vai direto pelo aplicativo, a mesma coisa. E eu já quero entender de Odilon Wagner como é esta última sessão de Freud. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Obrigado por me receber novamente. Um abraço a todos os ouvintes que estão nos acompanhando agora. A Última Sessão de Freud é um dos espetáculos mais premiados no mundo, já há mais de 10 anos. Montagens no mundo inteiro. E era um sonho da gente realizar esse espetáculo. Primeiro porque o Freud é um dos personagens mais icônicos, mais importantes do século XX, um dos gênios do século XX que veio com as suas ideias transformar, trazer inovação para o pensamento para a área do psiquismo, né? Toda a psicologia, né, que veio, estudos das psicoterapias, da psicologia que veio posterior, veio a partir em grande parte, com os estudos do Freud. Isso se tornou uma coisa tão importante no mundo. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, o curso de psicologia é o que mais forma alunos no Brasil. O de psicologia, né? De psicologia. É impressionante. Então, e o Brasil, aliás, saiu uma pesquisa recente dizendo que o Brasil é o país que mais forma psicólogos no mundo. Ah, no mundo, então. É? Olha que beleza. Olha que coisa interessante. O que é muito bacana, porque demonstra o quanto a saúde mental é importante nos dias de hoje, né? E temos profissionais para nos tratar. Para a gente se cuidar, né? Cuidar do eu interior, do psiquismo, né? Do nosso eu, ego, né? Aquilo que somos, né? Enfim, a peça retrata Freud aos 83 anos de idade, que é o último ano de vida dele. Freud é austríaco, vienense, ele saiu de Viena, perseguido pela Alemanha nazista, né, pelo nazismo naquela época. Nós estamos falando do ano de 1939, quando a peça se passa. Em 1938 ele foge de Viena, onde ele tinha o consultório dele, e ele se muda para Londres, na Inglaterra. E aí monta o gabinete dele, todo o consultório dele, com o divã. A Ana Freud, filha dele, meio que faz uma reprodução do que era original ali. E ele, então, está com 83 anos em Londres. E portanto, o Freud um pouco mais vivido, um pouquinho mais humano, talvez, né? Já passou. A gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais condescendente com algumas coisas, se bem que ele continuou firme nas suas convicções. E uma delas era que ele não acreditava em Deus. Ele era ateu militante. Militante é ótimo. Militante. Ele conversava, ele queria saber por que as pessoas acreditavam e diziam que a religião é uma ilusão. E não sei o que, papapá, enfim, um homem que... Mas ele era muito profundo ao mesmo tempo. Ele era um homem que estudava
o Novo Testamento, o Velho Testamento, a Torá, o livro sagrado dos judeus, o Alcorão. Ele conhecia, tanto é que nas correspondências dele, Samira, ele fazia citações enormes de trechos dos livros sagrados. Olha que interessante, um ateu. Um ateu. Inclusive livros orientais, budistas, etc. E tal. E porque ele era um homem muito profundo. Ele não era, não gosto porque eu não gostei do teu jeito, da tua cor e da tua cara. Não, ele tinha argumentos por que ele não acreditava, por que ele não gostava, por que ele achava. Ele argumentava. Entendi. Então ele estudava para buscar subsídio para suas convicções. Muito bem. Então era um homem que, diferentemente de hoje em dia, que as pessoas só dão opinião e não interessa, não é na internet, né? Rede social que você fala o que você quiser, ali dá ponto, vai embora, não interessa quem viu, não viu, se ofendeu, se não ofendeu, não interessa. Ele não entrava em debates, né? Ele queria conversar, ele queria dialogar. Pois muito bem. Ele chama para o gabinete, ele quando se muda para Londres, e ele descobre que lá em Londres tem um homem muito importante, mais jovem que ele, tinha 50 e tantos anos, que um romancista, literato, professor de Oxford, um homem muito inteligente, que tinha sido ateu como ele, mas tinha se convertido há um tempo atrás ao cristianismo e se tornou, nesta época, 1939, às vésperas do início da Segunda Guerra Mundial, se transformou num dos maiores defensores da fé cristã de bom senso, a fé cristã raciocinada, não a fé cega, porque a fé cega não leva a gente para lugar nenhum, só para o abismo. É verdade. E aí ele chama esse homem a conversar, ele convida, esse homem chama-se C.S. Lewis, um grande autor, crítico literário, romancista. Ele escreveu Crônicas de Nárnia, aqui no Brasil, muito conhecido, o filme, foi feito um filme em cima desse livro dele. E lá, na Europa, na Inglaterra, ele era como um Monteiro Lobato, sabe? Estudado nas escolas, e ainda é. Estudado nas escolas, escreveu muita literatura infanto-juvenil, sempre com esse viés mais de levar o conhecimento cristão, né? E da fé nas suas obras. E ele era um ateu. Lewis. O Lewis foi um ex-ateu que se converteu ao cristianismo. Cristianismo. E o Freud quer saber por quê. Aí ele convida ele para vir. Deixa eu entender você, vem cá, meu vamos amigo. conversar. Ele não conhecia ele. Ele convida para vir Então a peça começa a isso. A chegada do Lewis no gabinete do Freud, porque o Freud quer, segundo as palavras dele, entender por que um homem inteligente como ele, que compartilhava das mesmas convicções do que ele, Freud, como é que pode mudar assim de uma hora para outra e acreditar, segundo palavras do Freud, numa mentira insidiosa? Isso porque ele lia todos os textos sagrados. A mentira insidiosa é acreditar na existência de Deus. Né? Então a peça é muito envolvente, muito interessante, porque não é aula sobre coisas de Freud, não é aula sobre as teorias do Lewis, não. É uma conversa de dois homens que falam sobre a existência ou não de Deus, sentido da vida, a razão da dor e o sofrimento, sexualidade, temas que são comuns a todos nós. Com certeza. Todo mundo já parou para pensar, mas você sabe que a gente faz um debatezinho lá no teatro, todas as quintas-feiras, nós estamos agora no Teatro Vivo, mas antes de estar lá, desde a nossa estreia, há 1 ano e 8 meses atrás. Estreou há 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses atrás. E aí a gente fazia sempre, uma vez por semana, no primeiro dia da semana, um debate, ao final do espetáculo. Nós, atores, com o público, mas também com convidados especiais. Um religioso e um psicanalista. Ai, que ótimo representando isso. o Freud e o Lewis. Conversando sobre esses temas. O que eles acharam desses temas, como é que isso, né, a visão deles dessa discussão, desse embate entre eles, né, de ideias, embate de ideias. Né? Sim, porque são dois grandes pensadores. Grandes pensadores.
que em alguns momentos eles têm embates até assim veementes, mas nunca desrespeitosamente. Um com o outro. Nunca. Quem que encena com você? O Lewis? O Lewis é o Cláudio Fontana, meu colega que Cláudio Fontana. A peça é dirigida pelo Elias Andreato. Maravilhoso, já esteve aqui. Já teve, né? Um abraço para Elias e para o Cláudio. Muito bem. Então, essa é a discussão, mas ela é uma discussão acessível. A linguagem é uma linguagem que qualquer ser humano, de qualquer nível intelectual, vai lá e vai entender, porque uma pessoa, um professor catedrático da universidade, ou uma pessoa como nós, que não tem um grandes conhecimentos, vai entrar lá, vai entender tudo. Porque está falando assim, mas será que Deus existe mesmo? Traz questionamento. Alguém pode provar isso? Como que... E por que a gente sofre? Então, essas conversas são nesse nível. E aí todo mundo entende. A peça tem essa linguagem acessível. Por isso é o sucesso que é. E a pergunta que a gente sempre fazia para os religiosos que iam lá, e que vão todas as semanas, tem certeza? Eu, olha, já fui pastor, evangélico, protestante, presbiteriano, espírita, padre, rabino, já foi de tudo. E vocês perguntam, tem certeza? A gente pergunta, tem certeza da existência de Deus? Eu sempre faço maliciosamente. Você traz. Eu coloco. É o Freud vai lá e cutuca, né? Maliciosamente não, mas assim, eu queria ver a explicação, porque a existência ou não de Deus, ela não pode ser comprovada efetivamente. Não tem uma matéria que você diga, não, somar mais B dá Deus. Não existe isso. É uma experiência muito pessoal. Então, 100% das pessoas religiosas falam assim, tem certeza da existência de Deus? Eles respondem, não. Não? Não. Porque não há comprovação, né? Porque não tem como comprovar. Mas cada um deles explica por que Deus para eles existe. E uma das explicações mais lindas que eu já ouvi lá foi de um pastor presbiteriano. Ele falou assim, quando eu vejo a compaixão dos homens com os outros homens, quando eu vejo o amor, o cuidado, a empatia de um ser humano com o ser humano, aí eu encontro a presença de Deus. Bonito isso, né? Sim. Então, a reflexão que a peça traz é muito profunda, né? Muito profunda. Eu tenho a impressão de que o público quer participar do debate dos dois. Exatamente. E é um debate que não tem vencedores, né, Samira? É um diálogo, na verdade, né? Não tem vencedores. Não tem vencedores. E na peça isso fica claro. Porque, assim, tem algumas pessoas que vão e que são ateus. Sim. E tem outras que são religiosos. O objetivo não é transformar o ateu num religioso, nem o religioso num ateu. Não. O objetivo é que a gente pense, que a gente reflita nos argumentos tão interessantes que tanto o Lewis quanto o Freud deixam ali pra gente. Os dois na peça, os personagens, eles saem modificados de alguma forma. Não há verdade absoluta. Não existe verdade absoluta, existe enriquecimento de ideias. Né? Você agrega uma outra reflexão. Entendi. Que rico é isso, né? Isso é para o bonito. Público, colocar isso no palco, né? Com um cenário maravilhoso. A gente tem que falar, né? O cenário maravilhoso, que é o gabinete de Freud, não é? É um cenário indicado a prêmio Shell de melhor cenário do ano. Essa peça teve várias indicações, São né? 6 indicações a prêmios. Maravilhoso, hein? 1 ano e tantos meses aí. E está no Teatro Vivo até dezembro. Até dia 10 de dezembro. Até dia 10 de dezembro, todos nós temos a possibilidade de assistir ao espetáculo 1 vez, 2 vezes, 3, quantas quiser, né? E você sabe que isso é comum, Samira? Eu imagino que sim. A quantidade de pessoas todos os dias, eu não estou brincando com você, todos os dias tem gente que chega e fala assim, minha segunda vez, minha terceira. Nós temos pessoas importantes que
amigos que a gente conhece, que já viram 3, 4 vezes. Odilon, você acredita que quando o teatro apresenta este tipo de temática que traz reflexão à fé, nós temos vários espetáculos que fazem isso, essa provocação com o público faz com que o público saia também melhor? Eu tenho certeza disso, e principalmente depois da pandemia, porque a gente estreou logo depois da pandemia. 2022, 2022. Né? Nós estreamos em março de 22. Começamos a trabalhar em dezembro de 21 e fomos aí janeiro, fevereiro de 22. Foi rápido? Rápido. Em geral, esse é o tempo que uma peça demora, uns 2 meses, 2 meses e pouquinho. Produzida mais tempo, mas ensaiada. Ensaiada, 2 meses. E quando a gente estava ensaiando, então a peça se passa em 1939, no dia, olha que uma dramaturgia interessante, o autor da peça coloca a ação da peça no dia 3 de setembro de 1939, que é o dia que quase que oficialmente começa a Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha nazista já tinha invadido a Polônia, a Inglaterra, o rei da Inglaterra, declara guerra à Alemanha, né, os aliados se juntam, declaram guerra à Alemanha nazista. Momento histórico. Momento histórico. Então, ali no espetáculo, naquele gabinete lindo, todo de madeira, cenário maravilhoso. O cenário é um terceiro personagem da peça. Incrível, tão lindo, né? Que é. Você se sente dentro do gabinete dele. Ai, que maravilha. Naquele Fábio Namatame. Fábio Namatame. Cenário assinado por ele, tá? Nesse dia 3 de setembro, como é que eles se comunicavam naquela época? Através da rádio. Pelo rádio? Rádio. A BBC. Nós temos um rádio lindo de época no cenário. Tá em cena. Ai, que show. E toda hora o Freud vai lá e liga, porque ele quer ver as notícias. Porque já está tendo bombardeio, já está tendo etc e tal. Quando a gente... sirenes tocando, alarme. Quando a gente estreou, tinha recém começado a guerra da Ucrânia. Momento histórico. Então, também. aqueles momentos ali da peça que passa a sirene, que tinha também a ideia de uma guerra, um país independente invadindo o outro, tal, não sei o quê, estava muito forte. A gente saindo da pandemia, que é uma guerra, né? Foi uma guerra, a gente enclausurado dentro de casa, medo de morrer, né? É uma guerra. São sensações de guerra. Então a gente sentiu que o público veio com uma ansiedade, com uma necessidade de conversar sobre esses temas. E a peça lotou, Samira, desde o primeiro dia. Foi uma coisa impressionante. E o Teatro Vivo é um teatro com capacidade grande, né? Não, o Teatro Vivo tem por volta de 300 lugares. É uma boa capacidade. É uma boa capacidade, mas a gente estava fazendo teatros de 600, 700. Lotado também. Lotado. A gente voltou agora para o Vivo, foi primeiro que a gente já fez uma temporada anterior lá, na verdade essa nossa 5ª temporada em São Paulo. Ai, que maravilha! Já viajamos Nordeste, Sul, já fomos E vai passear bastante ainda. Vamos, o ano que vem inteiro ainda já está programado? Já isso é maravilhoso. Mas então, é isso, a necessidade das pessoas falarem sobre isso. E agora, esta guerra que a gente está assistindo lá no Oriente Médio, faz a gente pensar sobre isso. Ou seja, não foi só a Segunda Guerra Mundial que trouxe esse sofrimento e essas reflexões que Freud e Lewis estão ali tendo também. Hoje nós também temos que ter esta reflexão. E as pessoas conectam rapidamente quando a gente está falando da guerra. É a situação de agora. Fala assim, nossa senhora, está repetindo tudo outra vez. Parece que o ser humano... É cíclico, né? Não aprende. As situações, elas são cíclicas, né? Sabe que teve uma... Rapidamente, o Papa Bento XVI, quando ele foi visitar um campo de concentração muitos anos atrás, ele proferiu uma frase que ficou muito marcada e chocou muitos católicos, inclusive. Ele falou assim, quando ele visitou o campo, ele entendeu, ele visualizou o que era um campo de concentração, um campo de matança, né? Ele falou, onde Deus estava nessa hora. E ontem, foi acho que ontem, agora dessa semana que o Papa Francisco sobre isso, né? E
relembraram essa frase dele. Ele fala assim: eu pergunto diferente, eu pergunto, aonde estão os homens nessa hora? Porque não dá para... Vai colocar a guerra nas costas de Deus? Deus? Não. Não, quem promove a guerra são os homens, né? Onde estão esses homens hoje fazendo Quem são tudo esses isso? homens Quem que são? promovem essa violência? Que né? poder é esse, né? É. E que poder é este? Está quase acabando o programa. Eu quero falar de um outro tema muito rapidinho com você, Claro. que é o grupo socorrista de Castelã. Castelã. Que é aqui pertinho, né? É, aqui em Pinheiros. Que é um trabalho, é um centro espírita? Centro Espírita Kardecista, que eu faço parte já há mais de 40 anos. É um grupo que está junto há muito tempo. E seguimos. O trabalho que a gente realiza, é a minha opção religiosa. Sim. Né? E desde 20 e tantos anos que eu sigo o espiritismo. Então, essas reflexões também que você coloca no palco, acaba sendo muitas reflexões que você já teve na vida. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E muita gente me pergunta, mas você que acredita em Deus, como é que você faz um personagem, o Freud, que é ateu? Eu falo, mas é o personagem, não sou eu. É o personagem, né? A gente vive e interpreta aquele personagem, né? E a caracterização, Odilon? Você tá muito Freud. Tá muito Freud mesmo. No palco fica uma coisa impactante. Isso é tão legal, né? Bom, eu te pergunto, quantas vezes um ator tem na vida a oportunidade de trabalhar ou receber um personagem tão poderoso como um Freud, um Einstein, um Gandhi. São pouquíssimas vezes que a gente encontra um personagem tão reconhecível pelo público e com uma imagem tão marcante. Também marcante. É uma imagem marcante e você vai ser reconhecido como Freud por muito tempo. Eu já passo na rua agora, tem várias pessoas que passam, Dr. Freud. Dr. Várias Freud. vezes aconteceu isso. Que beleza. Vamos convidar para o espetáculo? Vamos. Então, olha, nós estamos lá no Teatro Vivo, aqui na Shukri Zaidan, é no prédio da própria Vivo, que aliás é um teatro belíssimo. O espetáculo acontece de quinta a domingo, gente, de quinta a sábado às 20 horas, domingo às 18 horas. E a gente sempre faz bate-papo com o público, toda quinta-feira tem esse debatezinho, bate-papo. Convidados especiais. E, aliás, essa semana, agora amanhã, a psicanalista Camila Flaboré e o espírita, um dos maiores escritores e líderes espíritas do Brasil atualmente, José Carlos De Luca. Nosso De Luca, gente! Então, o De Luca, que mais de 25 livros escritos, mais de 1 milhão de cópias vendidas, vai estar lá amanhã no debate. E o detalhe, hoje, agora, dia 25 de outubro de 2023, é o dia do aniversário do De Luca, não sei se vocês sabem. Parabéns, De Luca, querido. Vamos ligar para ele agora, né, Jean? Daqui a pouquinho. Eu já falei com ele hoje. Muito bom. Obrigada, Odilon. Obrigado você. Sucesso para você. Amanhã é um baita dia para ir ver o espetáculo, hein? Em cartaz até 10 de dezembro no Teatro Vivo. Obrigada, sucesso, viu? Muito obrigado que esse você. Freud tenha vida longa. Amém. Amém. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.